Você está gostando dos nossos contos? Eu sei que está, já está gozando, né? Que delícia! Agora senta, relaxa e curta essa próxima história que está incrível. Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos. Os nomes foram trocados, para manter o sigilo. Mas o que aconteceu foi de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que você faria no lugar dela. Quer ouvir antes de todo mundo? O link do grupo tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes. E se quiser apoiar esse projeto proibido, vira membro. Tem conteúdo extra e acesso sem censura. Agora ajeita a postura, porque a história de hoje vai te fazer esquecer que tem alguém assistindo por perto. O cheiro de gasolina ainda estava impregnado nas minhas narinas. O carro havia parado sem aviso, um suspiro engasgado seguido por um gemido mecânico. Estava escuro. A estrada parecia esquecida por Deus. E eu, esquecida por mim mesma. Não devia ter aceitado aquele convite. Mas aceitei. A luz do celular piscava fraca, avisando que logo me deixaria sozinha. Comecei a caminhar, os saltos afundando no asfalto quente. E foi quando vi o farol de um carro. Devagar, como se me estudasse. Ele parou ao meu lado. O vidro desceu, revelando olhos que já me conheciam, mesmo sem nunca terem me visto. Vai pra onde, assim, toda errada? A voz dele era baixa, rouca, e ria de mim como quem lambe antes de morder. Não respondi. Não precisava. Sobe. Subi. O banco era quente. O couro grudento. Senti a pele das minhas coxas colar no assento. Ele notou. Não disse nada. Mas o canto da boca dele se moveu. O riso mais perigoso é o que não sai. Seu carro morreu? Balancei a cabeça. Eu também. Começamos a andar. A estrada não levava para casa. Levava para outro lugar. Não vai perguntar para onde eu tô te levando? Você sabe. O silêncio virou um terceiro corpo dentro do carro. Ele dirigia como quem saboreia um segredo. Mão firme no volante. Veias saltadas no antebraço. A camisa dobrada no cotovelo revelava penugem escura e um cheiro de madeira molhada. Cênica, hein? O quê? Essa sua calma toda. Suspirei. A blusa leve que eu usava colava entre os seios. O bico direito roçava o tecido, denunciando minha mentira. Não estava calma. Estava me desmanchando. Ele virou numa estrada de terra. A poeira subiu como uma promessa suja. Parou em frente a uma casa de campo velha, mas viva. As luzes estavam acesas. Tudo cheirava a madeira e tempo. Desci do carro. As pernas tremiam. Ele veio atrás. Tem medo? Do quê? De ficar sozinha comigo. Fiquei em silêncio. O medo não era dele. Era de mim. Entramos. O ar estava morno. Havia vinho na mesa. Uma trilha baixa tocando jazz. E ele, de frente para mim, me olhando como se já tivesse me provado em sonho. Isso aqui não é sobre carro estragado, é? Nunca foi. Ele se aproximou, devagar, como se quisesse ouvir minha pele arrepiar antes de encostar. Posso tirar seu casaco? Não estou de casaco. Eu sei. Os dedos dele tocaram meus ombros. Quentes, firmes. Desceram até os braços com uma pressão que me fez esquecer o nome. Respirei. Rápido demais. Eu devia sair daqui. Mas você não vai. Ele estava certo. Nos sentamos. Frente a frente. A mesa entre nós era um jogo. Cada gesto, uma carta virada. Cada olhar, uma aposta. Ele pegou minha taça. Bebeu antes de me dar. Deixou a marca da boca. Bebi mesmo assim. E quando ele se levantou, sem dizer nada, e veio por trás de mim, apenas encostou o joelho no meu. Foi como se me rasgasse por dentro sem tocar. Eu devia ter corrido. Mas não corri. Você sabe que isso não vai acabar aqui, né? Eu conto com isso. Ele sorriu. E foi embora pro quarto. Sozinho. Mas a maneira como ele me olhou antes foi pior que o toque. Não dormi. Fiquei sentada na mesma cadeira. O vinho secando no fundo da taça. E a pele, viva demais. Havia um som na casa. Não era música. Era ele.
O render da madeira sob os pés. O barulho do zíper da calça. O estalo do espelho sendo fechado. Ele estava lá, atrás da porta. E eu aqui. Mas a distância entre duas portas pode ser mais cruel que um abismo. Me levantei. Pés descalços no chão frio. Cada passo, uma escolha. A camisola colava entre as pernas. O jeans apertado havia ficado na sala. O frio não era da casa. Era de dentro. Parei diante da porta. A luz escapava por baixo, fina, amarela, quente. Ele ainda estava acordado. Eu podia sentir. Se você abrir, muda tudo. Minha mão tocou a madeira. Pulsei. Do outro lado, o som parou. Silêncio absoluto. Ele sabia. Eu também. A porta não se abriu, mas também não se fechou. Voltei. Deitei no sofá. A almofada ainda quente do lugar onde ele sentou. Virei de lado. Pressionei as coxas uma contra a outra. Meus dedos desenharam uma curva na barriga. Subiram. Mas parei. Tocar onde ele olhou seria pior que o toque. Fechei os olhos. O cheiro dele ainda estava no meu cabelo. E adormeci ouvindo o som da respiração dele através da parede. Quando acordei, o sol já se metia pelas frestas da cortina. A casa estava vazia. Mas na mesa, um bilhete. Tem café na garrafa. E você ainda está aqui. Por quê? Sorri. Porque eu sabia a resposta. Mas não queria dizer em voz alta. Era o mesmo motivo que fazia o corpo queimar sem ter sido tocado. Mas a forma como ele me deixou aquele bilhete foi pior que se ele tivesse ficado. Voltei para casa com a pele acesa. O corpo, cheio de rastros que ninguém podia ver. Tranquei a porta. Tirei a roupa. Entrei no banho. Mas a água não lavava o que ele deixou. Nem tentou. Fui trabalhar como quem finge estar viva. Mas tudo em mim latejava de ausência. Do cheiro. Do som da voz dele. Daquilo que quase aconteceu. Na hora do almoço, vi a mensagem. Passei em frente sua rua. Quer carona pro nada de novo? Respondi com o endereço. Sem emoji. Sem nome. Me encontrou na esquina. O carro, sujo de poeira. O banco, ainda quente. Entrei. Dessa vez, ele não falou nada. A mão dele estava no câmbio. A minha, no colo. Quase tocando. Dirigiu em silêncio. Como se soubesse que minha pele já gritava demais por dentro. A blusa que eu usava era fina demais. O sutiã, inexistente. Fiz de propósito? Talvez. Mas não queria pensar nisso agora. Quer passar na casa de novo? Assenti. Ele não sorriu. Mas o canto do olho vibrou. Chegamos. Dessa vez, fui eu que entrei primeiro. Ele veio atrás. Fechei a porta. Encostei. E fiquei lá, de costas, ouvindo ele respirar, sentindo ele me ver. Você não quer saber se eu vou encostar? Você não precisa. Ele chegou perto. Muito. O calor da pele dele atravessava a roupa. Não encostou. Mas quando falou, senti a boca dele quase em minha nuca. Isso é pior que um beijo, sabia? Eu sei. Fechei os olhos. Meu corpo inteiro era um tambor. As coxas, tensas. A respiração, um sopro áspero. Quase pedi. Mas não pedi. Ele se afastou. Fui até a cozinha. Peguei uma taça. Ele me seguiu. Pegou a mesma garrafa do outro dia. Serviu. Encostou a taça nos meus lábios. Bebi. Mas quando virei para pegar a garrafa, minha mão tocou a dele. Foi um segundo. Mas não foi pouco. Senti a eletricidade subir pelo meu braço, atravessar o peito e chegar entre as pernas como um trovão contido. Ele não recuou. Segurou minha mão. Se você não quer, me solta. Não soltei. Mas ele soltou. E saiu da cozinha. Me deixou com o vinho. Com a mão vazia. Com a alma cheia. Subi as escadas. Devagar. A porta do quarto dele estava entreaberta. Mas entreaberta e aberta há um mundo. Olhei. Ele estava lá. Sentado. Camisa aberta. Peito nu. Calça semi-aberta. Olhar cravado em mim. Mas não me chamou. Eu não entrei. Desci. Saí da casa sem fazer barulho.
Mas a forma como ele segurou minha mão foi pior do que se tivesse me beijado. 3 dias. 3 dias sem mensagem, sem visita, sem olhar. Mas o corpo não esquece. E eu já não fingia que queria esquecer. Foi numa sexta. O sol já tinha desistido do dia quando o interfone tocou. Desce. Agora. Desci. Sem pensar. Sem maquiagem. Sem defesa. Ele estava lá. De preto. Casaco, camiseta, intenção. Entramos no carro. Ele não disse uma palavra, mas dirigia com uma raiva quieta. O que aconteceu? Cansei de esperar você entrar. Fiquei muda. A estrada já era conhecida, mas a velocidade era nova. Não havia jazz na casa, nem vinho. Havia silêncio. E uma luz vermelha, acesa no cômodo do fundo. Ele entrou primeiro. Eu fui atrás. A sala vermelha era pequena, quente. Um abajur baixo. Almofadas no chão. Um espelho na parede. E um cheiro. De madeira queimada e respiração contida. Ele sentou. Olhou para mim. Fecha a porta. Fechei. Tira os sapatos. Tirei. Senta. Sentei. No chão. Em frente a ele. As pernas cruzadas. As mãos trêmulas. A boca seca. Por que você foge, hein? Porque eu sei que se eu ficar, não volto mais. Ele se inclinou para frente. Devagar. Os olhos firmes. O rosto a 2 centímetros do meu. Isso é medo? É certeza. A mão dele veio até minha nuca. Segurou com uma firmeza quente. E não puxou. Apenas segurou. Me beija, então. Não consigo. Ele fechou os olhos. E encostou a testa na minha. Ficamos assim, respirando um no outro. Então eu vou ficar aqui. Até você conseguir. O tempo passou. Os joelhos se encostaram. Os narizes roçaram. As mãos se tocaram sem coragem. Eu tremia inteira. Mas não de frio. Quando meus lábios finalmente tocaram os dele, foi como afundar. Sem aviso. Sem volta. Sem luz. Ele não revidou. Não puxou. Não dominou. Apenas recebeu. E quando a boca dele enfim respondeu, minha alma esqueceu o caminho de casa. Nos afastamos sem nos soltar. E então ele disse, não quero mais metade de você. Então me leva inteira. Ele sorriu. Um sorriso que não tinha pressa. Que sabia que agora era só questão de tempo. Mas o gosto da boca dele foi pior do que o medo. No dia seguinte, ele mandou um áudio. Não dava play de primeira. O coração bateu seco. Ouvir a voz dele fora da pele. Doeu. Volta hoje. Preciso te mostrar uma coisa. Não perguntei o que. Só fui. A porta estava aberta. Entrei sem bater. Ele estava na sala. Camisa preta. Olhos baixos. Vem comigo. Me levou até um cômodo trancado. Nunca tinha reparado naquela porta. Ele destrancou. Acendeu a luz. Era um estúbio. De pele. De memórias. De tudo que ele escondia. Fotos. Bilhetes. Um livro aberto. Uma camiseta minha. Eu te vi muito antes do carro estragar. Você passava por mim sem ver. Mas eu via você. As pernas amoleceram. Isso é doentio. Isso é verdadeiro. Ele fechou a porta. Eu esperei você estar pronta. E agora, você é minha. A voz não era possessiva. Era um sussurro de fé. Não fugi. Me aproximei. Toquei o peito dele. O coração disparado sob a camisa. Você sabia que eu viria? Sempre soube. Me beijou. Dessa vez, profundo. Desesperado. Calmo. O tipo de beijo que tira os pés do chão e finca as unhas na alma. Tirei minha blusa. Ele não tocou. Me olhou. O bico do meu seio roçando o ar frio. A pele eriçada de espera. Mas ele só disse: eu não vou te pegar. Por quê? Porque você já se entregou. Sentei no chão. Nua. Sem escudo. Sem passado. Sem defesa. E chorei. Ele sentou ao meu lado. Não falou nada. Só ficou. Porque quando o corpo se entrega, a alma precisa ser ouvida. Se você já se sentiu assim, comenta.
eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Mas o que eu vi naquela parede foi pior do que qualquer toque. Eu não voltei para casa. Fiquei ali. Dias, horas ou anos. Não sei. O tempo perdeu a coragem de passar. Ele cozinhava em silêncio. Me olhava com fome quieta. Tocava minha cintura quando passava pela cozinha, mas nunca me puxava. Eu andava pela casa com a camisola dele, o tecido gasto entre as pernas, e o cheiro dele me vestindo melhor que qualquer roupa. Naquela noite, choveu. A luz acabou. O mundo ficou escuro e cru. E ele acendeu velas. Nos sentamos no tapete, pés descalços, joelhos encostando. Ele me serviu vinho de novo. Mas dessa vez, ele falou: alguém bateu aqui ontem. Quando você dormia. Minha pele gelou. Quem? Seu namorado. Engasguei com o ar. Ele não disse isso com ciúmes. Disse com pena. Eu não. Eu sei. Mas ele acha que você ainda é dele. Fiquei muda. O coração disparou. Mas não por ele. Por mim. Ele foi embora? Não. Ele disse que volta hoje. Meu corpo enrijeceu. O vinho perdeu o gosto. E você? O que vai fazer? Ele sorriu. Amargo. Nada. A escolha é sua. Levantei. Fui até o quarto. Me olhei no espelho. Nua. Despida de tudo. Menos de mim. Voltei. Ele ainda estava no tapete. Esperando. Como sempre. Me ajoelhei na frente dele. Eu escolho você. Ele não sorriu. Nem falou. Apenas encostou a testa na minha. E respirou. Mas então a campainha tocou. 3 vezes. Rápido. Desesperado. A casa congelou. Ele olhou para a porta. Depois para mim. Eu vou abrir? Balancei a cabeça. Não. Porque a escolha nunca foi minha. Sempre foi do corpo. E meu corpo já tinha escolhido antes da minha boca dizer. Mas a maneira como ele esperou minha resposta foi pior que qualquer mentira. O silêncio depois do desejo. Ele não abriu a porta. Ela parou de bater. Ficamos em silêncio por minutos que pareciam enterros. Até que ele se levantou e apagou a última vela. O escuro engoliu a casa. Mas não nos apagou. Ele veio até mim. Me puxou pela mão. Sem pressa. Como quem segura um vidro com estilhaços dentro. Fomos pro quarto. Nus. Não de roupa. Mas de tudo. Deitamos. E ninguém disse nada. A pele dele era quente. A minha, pronta. O toque não foi brusco. Não foi urgente. Foi um reconhecimento. A palma da mão dele descendo pela curva da minha barriga. A respiração dele no meu pescoço. Os dedos abrindo espaços onde antes só havia medo. E eu tremia. Mas não de pavor. De rendição. Me entreguei inteira. Com a boca. Com a alma. Com as coxas pressionadas e a garganta exposta. Ele me beijava como quem pede desculpas por existir. Como quem reza com a língua. E quando tudo veio, o clímax, o grito contido, o corpo arqueando, veio junto um silêncio. Um vazio tão cheio que doía. Ele deitou do meu lado. Nos olhamos. Suados. Feridos. Completos. Você está bem? Não sei. Mas eu estava. Porque pela primeira vez, eu não queria fugir. Pela primeira vez, não importava o depois. E o depois veio. Na forma do sol invadindo o quarto. Na camisola jogada na cadeira. No cheiro dele na minha pele. Eu vesti minha roupa. Peguei minha chave. Voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente, você teria coragem? Compartilhe, manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. Se você chegou até aqui com a respiração pesada. Se o teu peito vibrou. Se você leu com a mão entre as pernas. Comenta agora. Leva eu também. Quero ser fodida assim. Vem me buscar. Se esse vídeo te rasgou por dentro. Se você goza com palavras e não tem medo do tesão escrito. Compartilha com alguém que precisa ler isso. Ou comenta. Ou continua se fingindo de puro, enquanto se masturba escondido no quarto. A escolha é tua. Mas ele
Ele sempre volta.